a gente vive muito na geração mimimi, né? De É mim. assim, cara, isso está tão estabelecido que se você ligar a televisão, o maior exemplo disso hoje é o Big Brother Brasil. Verdade. Apesar de eu não recomendar as pessoas assistirem, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa para também estar por dentro do assunto, né? Sim, Porque sim. as pessoas acham que às vezes também pelo fato da gente ser cristão, a gente tem que se fechar naquele mundinho Não, não. e não conhecer os assuntos do dia a dia. E você falando disso é importante. Eu ia até citar uma situação dessa, quando fala do. Quando você alimenta o seu ego, você está alimentando a sua fraqueza, né? A sua maior fraqueza. E o que está acontecendo no Big Brother nesse momento é exatamente isso. Teve uma pessoa que se achava tão inteligente, alimentou tanto o ego, que hoje ela tá fraca no jogo, vamos dizer assim, no jogo Big Brother, né? Sim. Ela tá fraca, então isso reflete na vida da pessoa fora também. Fora de uma situação de jogo. Vamos dar um exemplo. A gente vive a nossa vida, tem os nossos momentos de luta, de dificuldade, e certas coisas vão refletindo na nossa caminhada, nas nossas escolhas, naquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente almeja, vai refletindo, não tem jeito. E isso que você falou é tão verdade, porque aí alguém que talvez esteja nos assistindo pensa o seguinte: mas vocês estão falando de empatia, aí você vem e fala Tem isso tudo a agora. ver. O que tem a ver que é o seguinte: por mais que a gente analisa a situação, a gente está fazendo uma análise, a gente não está aqui julgando quem está certo, Sim, quem está errado, a gente está fazendo uma análise para você ver quais são os tipos de pessoas que existem no nosso meio e que a gente circula no meio delas e quem realmente nós precisamos escolher para caminhar conosco, isso. né? Porque assim, aí alguém diz assim, mas talvez você pode estar sendo preconceituoso com fulano, com cicrano, com beltrano. Gente, Jesus, o próprio Jesus, ele precisou fazer uma escolha. Mas Jesus escolheu os pecadores. Jesus foi lá, pegou Pedro, que era pescador, pegou um outro que era esquizofrênico, pegou uma série de pessoas problemáticas. Só que, como nós já falamos aqui, Jesus escolheu pessoas problemáticas. Porém, o Evangelho transforma. E o Evangelho transformou essas pessoas. Então, o que eu estou E essa dizendo... é a direção que a gente está falando, da empatia, né? De você, Sim, às vezes você vai ter que mudar. Eu não gosto de ninguém, cada um com seus problemas, vai ter que mudar isso, não tem jeito. vai ter que mudar. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, não tem jeito. Isso é a primeira coisa que tem que ser mudada, eu Vai ter acredito. que mudar. Eu estava assistindo alguns vídeos na internet, né? E assim, a internet, assim, de uma certa maneira, ela é boa, mas também ela pode ser ruim. E aí, assim, eu ouvi uma frase de uma bispa que, assim, foi um choque de realidade para mim. Porque, assim, hoje em dia todo mundo tem voz na internet, né? E aí Verdade. ela disse o seguinte, ela falou, olha, o problema da internet hoje é que ela deu voz aos babacas. E é uma coisa pesada de se falar. Sim. Mas é verdade. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, por exemplo, tentando construir, tem outras pessoas do outro lado tentando destruir aquilo que a gente Sim. está construindo. Sim. E o que a gente está construindo aqui, por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos falando de empatia, então nós estamos querendo construir uma relação no meio do povo de Deus e até entre linhas com o público também Em não... geral, em geral, Em em geral. geral, porque fulano lá não se converteu, quer dizer que eu não tenho que ser Não posso empático com falar. ele? Quer Não, dizer que eu tenho verdade. que agir diferente, que eu tenho que ser arrogante? Não, pelo contrário. Verdade. O meu testemunho, o meu jeito de falar é o que vai aproximar aquela pessoa de Jesus. Porque a melhor estratégia que eu já vi até hoje de trazer alguém para Jesus é o teu testemunho, é como você se comporta, não é como você fala. Tem até uma frase que diz assim, as palavras atraem, mas os exemplos arrastam. E é E é verdade. igual aquela frase que fala assim, ó, o evangelho, eu não me lembro exatamente, mas é tipo assim,
o evangelho não é para ser pregado, é para ser vivido. Sim. Se precisar, fale. Isso, na verdade, é uma frase de um padre, né? Eu não me lembro o nome dele agora também. Mas é interessante. E ele falou uma verdade, cara. É uma das maiores verdades que eu já ouvi, porque, assim, tem gente, cara, que quer convencer através de uma palavra, através de argumentos. Argumentos. E, assim, muitas vezes o argumento não serve para nada quando, na verdade, tem pessoas que sabem que ela está precisando, às vezes, de um abraço. Eu penso assim também. É aí onde entra a empatia do que nós estamos falando. De uma verdadeira aqui. Amizade, né? Exatamente. O que ela está precisando, às vezes, é alguém para desabafar. E eu vou falar aqui algo para você, cara. Eu conheço muitas pessoas e tal, quando eu vou jogar bola, quando eu tô na rua mesmo, andando, conheço um monte de gente. E eu vejo que algumas pessoas que, quando elas eram mais novas, elas agiam de um jeito e hoje elas estão agindo totalmente diferente. Por quê? Porque eu acredito assim, tem pessoas, é igual você falou, tem pessoas tentando construir, tem pessoas, tipo assim, destruindo do outro lado, certo? Sim. Mas uma coisa que eu acredito muito, a verdade, ela sempre vai estar... Vai prevalecer. Vai prevalecer. Não tem pra onde correr, sabe? Por mais que o inimigo vai usar artifícios, vai argumentos e tal, mas sempre quando a pessoa se deparar sozinha, eu penso assim, quando a pessoa se deparar sozinha no canto dela, ela vai olhar assim e falar, rapaz, não tem como fugir. Eu Porque acredito a verdade nisso. É uma só, né? E isso, assim, eu acredito nisso. É tão importante, cara. Assim, eu não sei se você tem consciência do que você acabou de falar. Porque, assim, você falou uma verdade, cara, mas, assim, se você pegar o livro de Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, ele diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que tem a ver esse versículo com o que a gente está falando aqui? Olha só, quando você tem o conhecimento, você entra na luz da verdade. E aí Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, você não tem como viver em paz, você não tem como ter uma vida próspera, uma vida cheia de Deus, você não consegue viver uma vida com qualidade se você não viver na verdade. Por mais que as pessoas tentem te puxar para mentira, mas é como você falou, uma hora, cara, a ficha vai cair. Entendi. E quando essa ficha cair, voltando para Osés, isso é a importância do conhecimento, porque ele diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é o que traz a verdade, né? Então, assim, é impossível eu ter, na luz da Bíblia, na palavra de Deus, uma vida de prosperidade, uma vida de paz, vivendo fora da verdade. E quando essa ficha cai, o que eu entendo que o Oséias está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, a verdade é que você pode viver uma vida com Deus sem depender do sistema que foi criado em cima de mentiras. E assim, o que mais a gente vê é sistemas criados em cima de mentira. E quando a gente consegue sair disso e viver à luz da verdade, Jesus disse que a gente vai viver em liberdade, porque a verdade traz liberdade.